Olá, bem-vindos ao canal André Vulcanes, onde nos propomos a debater com profundidade os principais assuntos sobre a pauta de meio ambiente, políticas públicas ambientais, climáticas e tudo que rola no Brasil e no mundo com relação a esse assunto que é tão importante para o desenvolvimento sustentável do nosso Brasil, que precisa ser ambientalmente justo. Nós estamos aqui numa série de vídeos falando sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é esta lei que foi editada pelo Congresso Nacional no final do ano passado, que está em vigência e que trata de um dos assuntos mais importantes da política ambiental brasileira, que é esse instrumento do licenciamento ambiental. Por meio dele, todas as atividades econômicas que usam recursos naturais ou que possam provocar impactos ambientais negativos são obrigadas a procurar um órgão ambiental para obter seu licenciamento prévio antes da instalação das suas atividades, de modo a que se faça um controle adequado sobre a sua instalação e a mitigação desses impactos. Empreendimentos de pequeno, médio e grande porte são sujeitos a licenciamento ambiental, de modo que, fora aquelas atividades do comércio e alguns serviços que não têm uso de recursos naturais, o resto todo, o desenvolvimento do Brasil, os empreendimentos e o desenvolvimento dessas atividades precisam do licenciamento ambiental, por isso esse é um instrumento, é uma ferramenta fundamental do nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente. Nós sabemos aí que a Lei Geral provocou uma série de debates, uma série de discussões que hoje estão lá no Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade. Eu me propus aqui a fazer um debate mais aprofundado sobre esses temas, de modo que a gente possa fazer uma reflexão, conhecer isso melhor e sair um pouco desse senso comum que deu o epíteto aí de lei da devastação, mas que, a meu ver, as coisas não são tão graves, a lei tem problemas sim, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser vista à luz de um direito ambiental mais harmônico, mais justo, mais pacificador, mas, ao mesmo tempo, ela não é esse grande monstro que foi pintado aí com relação à gestão ambiental. Nós estamos aí numa série de vídeos, esse já é o 6º vídeo, e nesse nós vamos comentar sobre os impactos indiretos. E essa disposição está lá no artigo 14 da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ele é um artigo grande, com vários incisos, parágrafos, trazendo aqui alguns aspectos bastante preocupantes neste assunto aqui dos impactos indiretos. E vamos entender, então, o que é isso, né? O que é impacto indireto? A lei, ela veio estabelecer que, quando o empreendedor ele instala o seu empreendimento, ele faz lá a sua obra, a sua instalação, aquilo que é a atividade que ele provoca, ele responde por tudo isso, né? Então, vamos lá, vamos considerar que seja uma rodovia, uma ferrovia, uma mineração. Então, a instalação da sua atividade, ela é provocada por ele, portanto, ele responde por tudo aquilo que a atividade provoca. Agora, quando são impactos que decorrem de terceiros em razão daquele empreendimento, aí a lei diz o seguinte: não cabe ao empreendedor responder por impactos indiretos, ou seja, impactos que não são ele que provoca, que são provocados por terceiros, ainda que em razão do seu empreendimento. Bom, isso é um aspecto muito técnico do licenciamento ambiental, de algumas atividades, mas também muito comum. A gente vai ver em localidades mais interiorizadas, por exemplo, o estabelecimento de rodovias, ou de mineração, ou, enfim, qualquer uma dessas atividades que estejam lá mais para o interior, a gente vai observar que acontece muito isso. Por exemplo, ali uma rodovia na Amazônia. Então, ele implanta aquela rodovia e ali, em volta daquela rodovia, vão se expandindo atividades que vêm terceiros de fora, que vão fazer ali, ou participar da obra, ou vão fornecer ali serviços para aqueles trabalhadores, ali uma água, uma lanchonete, um almoço, uma hospedagem, e aquelas atividades econômicas vão sendo estabelecidas, gerando ali impactos naquele entorno da rodovia. Então, muitas vezes a gente vê se formar ali o que a gente chama daquelas vias vicinais, elas meio que vêm em uma forma de espinha de peixe, aquilo ali vai virando bairros, vai virando atividade econômica, as pessoas vão se organizando, se estabelecendo, e o desmatamento acontece, os incêndios florestais acontecem como decorrência da chegada dessas novas pessoas que só estão ali por conta daquela atividade principal. E a lei diz o seguinte: empreendedor responsável pelo principal, o resto não faz parte da sua responsabilidade. E aqui eu acho que há um equívoco bastante evidente aí da lei. Por quê? Porque quando
a gente imagina aquele empreendimento principal, é possível, sim, que o estudo de impacto ambiental desse empreendimento, junto com as análises que vão ser feitas aí, a avaliação de impacto por parte do órgão ambiental licenciador, permitam ser estabelecidas medidas de mitigação para evitar esses impactos indiretos. Então, é possível que sejam estabelecidas, por exemplo, medidas para que essa via não permita o acesso de terceiros, ou para que essas áreas adjacentes, vamos usar aí o exemplo da rodovia, porque ele é muito bom para a gente refletir sobre isso. Essas áreas adjacentes, seja feita uma educação ambiental com essas pessoas passem por um treinamento operacional, para saber qual é o limite delas, o que pode, o que não pode acontecer, para que esse empreendedor viabilize ali uma forma de vigilância dessas áreas, para evitar esses danos ambientais, para ativar, por exemplo, um órgão ambiental ou uma polícia florestal para que esteja presente ali naquele território. Enfim, há uma série de ações de mitigação que podem acontecer juntas ou isoladas para evitar esses danos que venham de impactos provocados por terceiros em razão do empreendimento principal. Como a lei dá a entender, ou ela até é bastante expressa no sentido de que isso deve ficar fora da avaliação de impactos, isso também vai fazer com que, se aplicada ipsis literis, a lei pode gerar prejuízos aí bastante importantes, e nesse assunto, nesse sentido, a lei deve ser revisada, ela não deve ser lida com essa literalidade toda. Por quê? Porque aqui o que a gente está falando é da ação principal do licenciamento ambiental, que é provocar uma redução, uma mitigação desses impactos, e, portanto, não faz sentido se aqueles impactos só existem em razão do empreendimento, ainda que não sejam provocados pelo empreendedor, este sim deve receber uma obrigação, uma responsabilidade de evitar com que esses impactos indiretos possam acontecer naquele território. Ao mesmo tempo, e paralelo com isso, a lei vai estabelecer outra questão, que é, quando esse empreendimento ele chega num município pequeno, num território que já não preste os serviços públicos básicos, como a educação, como a saúde, como o saneamento básico, água, esgoto, lixo, resíduos sólidos, enfim, que o empreendedor não deve ser responsabilizado por isso, né? Que cabe ao setor público cuidar dos serviços públicos e ao empreendedor cuidar do empreendimento dele. Entretanto, essa é também uma interpretação muito equivocada. A lei, ela dá a entender isso, ela até não é tão bem redigida, ela não tem tanta clareza, porém é importante que a gente compreenda que impactos provocados pelo empreendimento de forma direta devem ser resolvidos pelo empreendimento. Então, se esse empreendimento ele chega no território do município, ele vai por si só, não só por conta dos trabalhadores que vão para esse empreendimento, como também pela atração de oportunidades que vêm pessoas de fora para esse município. Como é que o empreendedor não vai ser responsável por isso? Porque este impacto no município só existe em razão da chegada do empreendimento. Então, nós estamos falando o seguinte: muito bem, esse empreendedor chega lá, ele vai precisar da oficina mecânica, ele vai precisar do restaurante, ele vai precisar da hospedaria, mas também pessoas vêm de fora para instalar os seus negócios, seus comércios, e o município não tem a condição financeira ou até administrativa de suportar, planejar o desenvolvimento urbano para recepcionar todo esse conjunto de novas pessoas que chegam por ali. Então, nesse sentido, a lei deve ser interpretada à luz de que não cabe ao empreendedor ser o responsável direto pela prestação do serviço público. Não cabe a ele a educação pública ou o serviço de saúde pública, ou hospital, ou posto de saúde. Mas cabe a ele, sim, em razão, né, do seu empreendimento, ele apoiar esse setor público para que ele se estruture, para que o planejamento aconteça e até financiar esse serviço público, até porque, em geral, os tributos que possam advir desse empreendimento só vão acontecer lá na frente, lá na fase de operação. Durante a instalação, a obra do empreendimento, nem o município está ganhando nada com isso, em termos financeiros, em termos tributários, ele não vai ter, muitas das vezes, municípios muito pequenos, municípios frágeis do ponto de vista administrativo, condição de administrar essa ação, esse impacto todo social e econômico que chega no município ali por ocasião da instalação desses empreendimentos. Então, sendo impactos diretos decorrentes da atividade do empreendimento, o empreendedor é obrigado. Quando
discussão passa pela estruturação municipal, o município que é frágil, o município que não tem condições administrativas, cabe ao município gerir e administrar o serviço público, ainda que com o apoio de planejamento, com o apoio financeiro do empreendedor para que isso possa acontecer. O que a gente não pode admitir, em situação alguma, é uma interpretação que leve ao caos. Ou seja, o empreendimento se instala, ele não é responsável por nada, o município também não vai dar conta, e todo mundo já sabe disso, e deixa o caos se estabelecer. Não vai ter posto de saúde, não vai ter hospital, não vai ter escola, não vai ter saneamento. Vocês imaginem um município recepcionando milhares de pessoas do dia para a noite, sem a menor preparação. Esse tipo de circunstância, o órgão ambiental deve declarar, quando isso pudesse ser possível, a inviabilidade ambiental no aspecto socioeconômico com relação a esse empreendimento, porque essa interpretação que leva ao caos não é uma interpretação juridicamente possível ou necessária. Então, com relação ao artigo 14, que trata desses impactos indiretos, eu penso que ele vai ser, ou deva ser, afastado aí pelo Supremo Tribunal Federal naquilo que diz respeito à interpretação, que diga que impactos indiretos, ou seja, aqueles provocados por terceiros, não são de responsabilidade do empreendedor, e não cabe a ele sequer mitigar para que esses impactos indiretos não aconteçam, como também o Supremo não deve admitir que localidades fragilizadas do ponto de vista administrativo simplesmente possam ficar no caos enquanto o empreendimento está sendo ali estabelecido, sendo instalado quando ele entra em operação. Vejam que esse tipo de discussão ele vai acontecer exatamente aonde a gente vai ter municípios mais frágeis e um meio ambiente mais conservado, porque quando a gente está falando de grandes municípios, municípios de capitais ou esses municípios mais estabelecidos, ele acaba, pela sua própria estrutura pré-existente, absorvendo os impactos desses empreendimentos que chegam. Então, se eu tenho ali uma atividade, uma rodovia que vai ser instalada perto de uma capital de um dos estados, a gente sabe que aquilo já está contemplado na própria ação, naquilo que já existe como infraestrutura, como recepção. A gente não vai pensar que precisa de um hospital novo, muitas vezes, ou um fortalecimento das escolas, porque a própria estruturação, o município, conforme ele já existe, ele é capaz de absorver aquela adicionalidade que vem do empreendimento novo, o que já não é o caso quando a gente está falando de áreas mais remotas, de municípios pequenos e assim por diante. Então, para cada circunstância, a gente aplica a lei da forma mais justa, mais adequada em todos os aspectos ambientais. Seja lá sobre o meio físico, nós temos que fazer e contornar os impactos negativos que ocorram sobre a terra, sobre a água, sobre o clima, impactos sobre o meio biótico, então nós temos que ver quais são as medidas mais adequadas para a fauna, para a flora, para as inter-relações e para o equilíbrio ambiental naquele território, mas também os impactos socioeconômicos estão e devem ser avaliados e considerados em razão do caso concreto. Então, cada caso é um caso, a interpretação da lei, contudo, não pode levar a uma relação de caos social e econômico, porque isso não é do nosso sistema jurídico, não é assim que o direito ambiental brasileiro foi pensado e estruturado. Muito bem, com relação ainda a esse assunto dos impactos indiretos, eu escrevi um artigo sobre isso no site Conjura, eu sou colunista da coluna Ambiente Jurídico, que é publicada todos os sábados no site Consultor Jurídico. Convido vocês a assistir, eu vou deixar aqui o link para que vocês possam acessar esse texto e aprofundar um pouco a sua reflexão sobre impactos indiretos, porque eles são relevantes, não só para os órgãos ambientais pensarem nisso e não aplicarem a lei de forma assim tão reta e tão direta, porque a gente já sabe que tem empreendedor batendo na porta do órgão ambiental querendo aplicar esse artigo 14 na sua literalidade. Ele é também importante para os empreendedores, seus responsáveis técnicos e consultores considerarem que não se pode admitir um sistema que torne algo irrazoável ou injusto, e é importante também para você que é cidadão saber o que reivindicar se você está sujeito, por exemplo, a um empreendimento como esse no seu território, no seu município. Se está chegando um empreendimento grande, você tem como refletir melhor sobre isso e reivindicar junto às autoridades responsáveis. Então, um grande abraço aí para vocês, convido mais uma vez a deixar seu like, a deixar aqui os seus comentários para eu saber o que é que você pensa sobre tudo isso. Assista os vídeos anteriores e me acompanhe no próximo vídeo nessa série sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Grande abraço a todos.